Então, boa noite para todo mundo. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Estamos gravando e vamos dar continuidade sobre a nossa conversa iniciada ontem. E hoje, enfim, nós vamos conversar sobre o material que foi disponibilizado aos senhores. É um material que já faz um tempo que está disponibilizado. Não sei se vocês, por curiosidade, abriram o material que eu comentei, aquilo que eu compartilhei com vocês com data do dia 2. Em breve a gente chega nele. Claro que eu vou aprofundar algumas coisas que não estão lá. É claro que ele não é suficiente, ele tem uma pegada prática e completa bem interessante, mas ele não é suficiente. Então, durante as nossas aulas, nós traçaremos algumas discussões que não estão naquele material, como também esse material que nós estamos trabalhando hoje. Ele não tem tudo o que nós falamos e comentamos ao longo dos nossos encontros, tá bom? Como sempre, havendo alguma dúvida ou dificuldade, fique à vontade. Ontem eu tinha comentado com os senhores sobre as invasões que estamos sofrendo. Acabou que aconteceu no segundo horário, quando eu estava com o oitavo, o garotinho se pronunciou, entrou no link para tentar fazer uma arruaça, mas ele foi derrubado rapidamente, não deu tempo dele fazer o que ele queria fazer, além de ser devidamente xingado, porque xingar é uma coisa que relaxa a gente. Então vamos lá. Nós paramos a aula passada diferenciando os atos praticados pelos magistrados. Então, nós fizemos a seguinte distinção, né? Foi apresentado aos senhores as instâncias, que também são os denominados graus de jurisdição. E você já viu, relembrou, que existe primeira instância ou primeiro grau, segunda instância ou segundo grau, e temos os tribunais superiores, que são aqueles compostos formados pelos tribunais cujo S significa superior. Então, quais são os órgãos que compõem essa terceira instância ou terceiro grau, que a gente não vai chamar assim, mas vai chamar de Tribunal Superior? Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar. São 4 tribunais que compreendem esse momento, essa instância chamada de tribunais superiores. E, por fim, como último grau, nós temos o STF, Supremo Tribunal de Justiça, aquilo que a gente vai entender ou compreender como a nossa Corte Constitucional, né? Realmente é isso que vai caracterizar o STF, a nossa Suprema Corte, ou ainda a Corte Constitucional. Traçamos e identificamos que os magistrados de primeiro grau, eles são chamados de juízes, os magistrados de segundo grau são chamados de desembargadores, os magistrados dos tribunais superiores e STF são denominados ministros. Quais são os atos praticados pelos juízes? Primeira instância, despacho interlocutório e sentença. Despacho e interlocutória são praticados por qualquer magistrado, independentemente do grau em que ele se encontra. Todavia, sentença é ato exclusivo de juiz. Quando nós vamos para o segundo grau para cima, nós teremos os acórdãos ou as decisões monocráticas. E na nossa conversa de ontem nós diferenciamos, esclarecemos que acórdãos são as decisões colegiadas, aquelas decisões são tomadas por grupinho, pela maioria, e as decisões monocráticas são os pronunciamentos realizados pelo relator. Então nós temos uma delimitação, essa delimitação ela é feita no artigo 932 do CPC, e ele nos diz quando que um desembargador ou um ministro sozinho pode realizar ali uma decisão monocrática. Bom, é basicamente sobre isso que nós falamos. Falamos também, e aí vamos continuar essa nossa conversa, né? Então, e também definimos o que é sentença, o que é despacho, o que é decisão interlocutória. Só para fechar essa retomada daquilo que nós conversamos ontem, vamos lembrar que sentença é o pronunciamento do juiz que resolve a fase de conhecimento ou execução, e o juiz faz essa análise com fundamento no artigo 485 ou com fundamento no artigo 487. Decisão interlocutória é um pronunciamento judicial, tem caráter decisório, o juiz de fato analisa e decide, mas essa decisão ela não se enquadra no conceito de sentença, ou seja, é uma decisão
que não faz uso desse parâmetro identificado nos artigos 485 e 487. Então, nós demos como exemplo as liminares. Toda liminar é uma decisão interlocutória, as chamadas tutelas de urgência, por exemplo, enfim, você vai estudar isso mais adiante. Você também estudou, nós comentamos sobre isso na nossa breve revisão nas primeiras aulas, sobre o saneamento, a decisão saneadora. A decisão saneadora é uma decisão interlocutória, porque ela tem conteúdo decisório, ela não julga o processo, mas ela acaba ali permitindo algumas provas, negando outras provas, determinando de que maneira o processo tem que seguir, tem que ser, de que maneira ele será dada continuidade ao processo. Bom, nós precisamos compreender como que funciona essas decisões judiciais, porque daqui a pouquinho nós vamos falar sobre coisa julgada, que é um assunto indispensável para nós compreendermos o conteúdo que nós precisamos trabalhar ao longo desse semestre. Só que antes de nós adentrarmos efetivamente em coisa julgada, lá do 203 agora, nós vamos ir para o artigo 489. 489. E o artigo 489, ele vai nos apresentar quais são os elementos essenciais da sentença. O que uma sentença precisa possuir para não ser verificada ali uma irregularidade, uma nulidade ou uma circunstância que possa prejudicar aquilo que foi decidido. Importante, esses requisitos ou esses elementos da sentença também são elementos de acórdãos e também são elementos de decisões monocráticas, tá? Aqui no 489, o termo sentença, ele é utilizado em sentido amplo. Sentença aqui é utilizado como qualquer decisão que julgue o processo nos termos do 485 ou do 487. Então, pode ser uma sentença proferida por um juiz, mas pode ser uma decisão monocrática ou pode também ser um acórdão. Então, nesse aspecto, no 489, o termo sentença ele é utilizado em sentido amplo. Toda sentença, pessoal, claro que você sabe que eu estou falando de regra, tem exceção, ela possui 3 requisitos, 3 elementos. Quais são os elementos da sentença? O primeiro elemento que nós verificamos é o relatório. O relatório é, então, o nosso primeiro elemento ou o primeiro elemento da sentença. O que é esse relatório? Relatório é a primeira parte da sentença. Se você pegar uma sentença para ler, você vai observar esses 3 momentos. Aí vai estar lá, relatório. E o que é esse relatório? É o momento em que o juiz faz um resumo do processo. Então, nessa fase do relatório, ele vai identificar quem são as partes, o que o autor está buscando, o que o réu alega em sua defesa, vai dizer se houve audiência, se tentou-se acordo ou não, enfim. Relatório no sentido de relatar, de contar, de escrever tudo o que aconteceu durante o processo. O segundo momento que temos é a fundamentação, ou os chamados fundamentos, né? Nos fundamentos é a parte do direito. É aqui nessa fundamentação que o juiz vai argumentar as razões do seu convencimento. É aqui que ele faz a análise, ele enfrenta todas as alegações ou as alegações que ele entende pertinente que as partes apresentaram. Então, essa parte dos fundamentos é uma parte de vital importância. É aqui que nós verificamos se a sentença está fundamentada ou não. Aqui é a hora do juiz justificar as razões do seu convencimento, apresentando quais são os artigos, os argumentos e os elementos jurídicos que ele possui e que ele está utilizando para resultar na sua conclusão. E a última parte da sentença é a chamada parte dispositiva, ou você vai ler lá 3, dispositivo. Aqui costuma ser uma parte pequena, se for uma sentença cível, tá? Sendo sentença penal, se for uma sentença criminal, ela vai ser uma parte longa, por causa da dosimetria da pena. Deve já ter estudado dosimetria da pena, então aí nessa parte da dosimetria a gente tem uma parte dispositiva bem longa. Mas numa sentença cível, essa parte ela costuma ser muito curta. Ela vai ter poucos parágrafos, vai ter ali, por exemplo, do dispositivo, aí logo abaixo, ante todo exposto,
julgo procedente o pedido a fim de condenar o réu ao pagamento de tantos. Aí ele vai fixar qual é o índice de correção, quais são os juros, costuma ser algo muito sucinto. Mas a parte dispositiva é onde efetivamente o juiz diz, com todas as letras, de maneira clara e expressa, o que ele entendeu, o que ele julgou, como ele entendeu ou como ele proferiu aquele julgamento. Tá? Então, esses são os três elementos que nós temos e que precisam acontecer na sentença. E se faltar um desses documentos? Se faltar, nós temos uma nulidade da sentença. A sentença precisa apresentar esses elementos. Tem exceção? Sim, tem exceção. Se eu observo uma sentença dos juizados, juizado especial civil, né, ou juizado especial criminal, se eu observo esse tipo de decisão, a própria lei do juizado, se eu não estou enganado no artigo 38, ela vai dizer o seguinte: a sentença mencionará os motivos de convencimento do juiz e sendo dispensado o relatório. Então, a lei dos juizados especiais, lei 9.099 de 95, ela deixa muito clara a dispensa do relatório. Então, é comum você observar alguns juízes, se quando proferem a sentença no âmbito dos juizados, eles colocam lá a mesma estrutura, relatório, aí embaixo, desde elaborar relatório por expressa previsão legal. Aí vai para o 2, fundamentação jurídica. E aí segue os outros dois elementos, os outros dois requisitos, tá? Tirando essa situação do juizado, no âmbito civil, toda sentença vai precisar ter os três elementos: relatório, fundamentação e a parte dispositiva. Vamos então agora conversar sobre o material que lhe foi enviado, que lhe foi disponibilizado. Deixa aqui agora no Word, fica mais fácil para eu mexer nas coisas do Zoom para eu enxergar todo mundo. Deixa eu colocar o chat e vocês aqui no canto. Daí, se aparecer alguma pergunta, eu já consigo ver no momento em que ela é realizada. Ok. Bom, nós vimos então que o juiz, ao proferir uma sentença, ele profere ali uma decisão, ele decide o processo, julga, resolve a fase de conhecimento, e ele vai fazer isso com fundamento ou no 485 ou no 487. E aí nós precisamos dar uma olhada nisso. O que é o 485 ou o 487? Primeira coisa que você precisa entender é que tanto o 485 como o 487, eles prevêem formas do juiz analisar o processo. Então, entenda isso, jovem, por mais que eu pareça repetitivo para alguns, mas é importante que isso fique muito fortalecido na cabeça de vocês. O juiz pode julgar o processo tendo por fundamento o artigo 485, ou ele pode julgar o processo, sentenciar o processo, tendo por fundamento o artigo 487. Qual a diferença entre eles? E aí, para isso, nós vamos ter que dar uma olhada no 485 e, consequentemente, no 487. Olha o que diz o 485. O juiz não resolverá o mérito. Vamos traduzir essas coisas. Se você estiver com o seu código ou com o seu material aí impresso, anote essas informações que eu estou te passando para facilitar a sua compreensão. Quando o código diz o juiz não resolverá o mérito, ele está dizendo o juiz não analisará o pedido. Mérito é pedido. Nós vimos entre os elementos da ação que pedido é o terceiro elemento da ação. Lembra? A parte, causa de pedir e pedido. Quando o juiz julga um processo, ele pode julgar um processo analisando o pedido do autor ou não analisando o pedido do autor. E aí o 485 nos dá 8 hipóteses, né? Nós temos ali, acho que 8 incisos, 8 incisos no 485, em que o juiz julga o processo, o fundamento da sua decisão é o 485, mas em nenhum momento ele analisa o pedido do autor nem do réu. Trocando em miúdos. Aqui, pessoal, e a gente vai ver as hipóteses, nós estamos diante de situações
em que o juiz extingue o processo, manda o processo para o arquivo, mata o processo, mas ele não disse se o autor tem direito ou não. Não é uma situação de dizer julgo procedente. O que é julgar procedente? É dizer que o autor tem razão. O que é julgar improcedente? É dizer que o autor não tem razão, consequentemente que o réu tem razão em boa parte dos casos. Nas hipóteses do 485, não vai ser utilizado essa palavra, procedente ou improcedente, porque não é analisado aqui quem tem razão. Tá? Então, vai acompanhando a minha fala, tá? Eu estou indo bem devagar para você entender. E se você está ficando no meio do caminho, me avisa. Então, o juiz ele pode julgar o processo nos termos do 485 e, se ele o fizer, o processo será julgado, analisado, sem enfrentar o pedido. Mérito é pedido. Tá? E você sabe que pedido é aquilo que a parte está buscando. Nós já falamos sobre isso. Quando que o juiz julga o processo, mas não analisa o mérito, não analisa o pedido e não fala quem está certo, quem está errado, como é que funciona essa situação? Quando que isso vai acontecer, pessoal? Bom, primeira situação, 485, inciso 1. O juiz não resolverá o mérito. Quando? 1. Indeferir a petição inicial. Você estudou, já, provavelmente semestre passado, petição inicial e, consequentemente, o indeferimento da petição inicial. O que é indeferimento da petição inicial? Alguém aí ou libera o microfone e fala, ou escreve aí para mim. O que significa indeferir a petição inicial? Quando ela tem algum vício, professor? Isso. Então, vamos pensar assim. Para a petição inicial ela ser válida, ela tem que observar o 319. Então, o artigo 319 nos diz o que uma petição inicial precisa conter. Se a petição inicial ela é juntada, né, ela é apresentada, e ela não possui algum ou alguns dos requisitos do artigo 319, o juiz vai mandar o autor emendar a petição inicial. O que é emendar a petição inicial? Corrigir a petição inicial, lembra disso? Então, a petição inicial foi apresentada e ela falta causa de pedir. O juiz intima o autor para emendar a petição inicial, para corrigir. Se o autor não emendar a petição inicial no prazo, ele vai indeferir a inicial. O indeferimento da inicial significa a não aceitação da petição inicial porque ela está uma bosta. Tá? A ideia é exatamente essa. O juiz está dizendo para você, olha, criatura infeliz, você não sabe peticionar, você fez um trabalho de merda, eu te dei uma chance para você corrigir, nem assim você corrigiu. Ou seja, você não deveria nem estar aqui. Trocando em miúdos, é isso que quer dizer o indeferimento da petição inicial. Suma daqui porque isso não tem a menor condição de estar aqui. Aprenda a peticionar e depois você volta. Quando o juiz indefere a petição inicial, ele está arquivando, extinguindo o processo, mas em nenhum momento ele diz, autor, você não tem direito. Na verdade, ele nem chegou nesse ponto. Ele nem parou para pensar ou para analisar se o autor tem direito ou não. Isso não faz parte dessa apreciação ainda. Não chegou nesse momento. Você vai perceber, jovens, que todas as hipóteses do 485 são hipóteses formais. São alguns probleminhas que acontecem ou situações que acontecem que fazem com que o juiz arquive o processo. E aí não importa quem tem direito ou quem não tem direito, isso não faz parte da discussão. Tá? Por isso que a gente fala que é um julgamento sem análise de mérito, sem resolução de mérito. Né? No código anterior havia essa nomenclatura, então vamos anotar, inclusive, a nomenclatura anterior, porque é uma nomenclatura bastante utilizada até hoje pela doutrina. Então, o 485 prevê hipóteses de extinção sem resolução de mérito. O que significa extinção sem resolução de mérito? Significa arquivamento, extinção do processo sem análise do mérito, sem análise do pedido. Nesse nosso primeiro exemplo, isso fica muito claro. A petição é ruim, o processo vai ser arquivado e não vai analisar se a parte está certa ou errada.
Tá? Segundo exemplo, né, previsto no 485, se o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Então, imagine que é uma situação em que as partes deveriam ter se manifestado, ou as partes deveriam ali ter praticado alguma coisa, ou até mesmo pediram uma suspensão, mas passou o prazo da suspensão e ninguém se manifestou. E o processo está lá, parado, atrapalhando, há um ano, sem ninguém falar nele, se manifestar. Isso vai gerar o arquivamento do processo, porque senão isso começa a resultar em índice negativo para aquele cartório, né, perante a corregedoria, perante o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, né, se o processo ficou parado por negligência das partes, porque as partes não fizeram alguma coisa, por um ano, esse processo vai para o arquivo. Ah, mas e quem ganhou, quem perdeu? Ninguém. Essa não é a discussão. O processo vai ser arquivado porque ele está ocupando espaço aqui, está atrapalhando. Percebe? Isso é julgamento sem resolução de mérito. Isso é extinção sem analisar o pedido. Não, em nenhum momento se fala quem está certo e quem está errado. É uma questão técnica, efetivamente técnica, né? 3. Por não promover os atos de diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Então, aqui nós temos uma situação em que ocorreu abandono de causa por mais de 30 dias. Aqui é uma situação específica em que o juiz intima o autor para se manifestar, por exemplo, e ele, além de não se manifestar sobre aquilo pelo qual ele foi intimado, ele não o faz nesses 30 dias. Isso também vai gerar a extinção do processo, sem resolução de mérito. 4. Verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, né? Então, aqui nós estamos falando de situações que envolvem análise de competência, análise de legitimidade, também é uma situação, apesar que a legitimidade está lá embaixo no inciso 6, mas aqui a gente está falando em questões bem técnicas mesmo, de pressupostos processuais de existência, validade e pressupostos negativos. Então, a gente tem que pensar assim, faz parte dessa análise competência do juízo, faz parte dessa análise também a maneira como essa inicial foi formulada, faz parte dessa análise se o réu foi citado de maneira regular ou se ele não foi citado. Então, aqui todos os pressupostos processuais precisam ser verificados. Na pendência ou ausência de algum pressuposto processual, nós podemos ter uma consequência, um prejuízo para o processo, sem resolução de mérito. 5. Reconhecer perempção, litispendência ou coisa julgada. A situação da perempção, não sei se vocês se lembram sobre perempção, né? Perempção é aquele fenômeno que... O que vai acontecer, jovem? Preste muita atenção aqui. Qual é o efeito de uma sentença fundamentada no 485? Quando eu tenho uma sentença fundamentada no artigo 485, você já sabe que ela não analisa o mérito. Você já está sabendo disso. Já que ela não analisa o pedido, ou seja, ela não diz se o autor está certo ou está errado, ele pode entrar de novo com o mesmo processo, corrigindo aquele vício, né? Então, se eu tenho uma decisão do juiz que não analisou o pedido, a parte corrige essa petição inicial e entra de novo. Não tem nenhum problema. E ela pode entrar de novo do jeito que ela quiser, quando ela quiser, claro, que respeitado prescrição e decadência, né? Mas, tirando esse aspecto, se o julgamento foi pelo 485, não se analisando o pedido, a parte ingressa novamente com a ação. Tá. E essa perempção, né, que a gente está comentando aqui? Existe uma hipótese que é a seguinte: quando o autor deu causa à extinção do processo sem resolução de mérito, ou seja, pelo 485, e ele deu causa por abandono, aí ele não vai poder ficar entrando quantas vezes ele quiser. Então, vai funcionar assim. O autor ingressa com a ação, aí o juiz intima ele para apresentar um documento, por exemplo, intime-se o autor para juntar procuração nos autos. Ele não junta, não se manifesta, deu 30 dias, isso dá abandono de causa, o processo foi extinto, sem resolução de mérito. Ele pode entrar de novo? Sim, como foi extinto pelo 485, ele pode entrar de novo. Entrou a segunda vez.
Ok. O processo estava caminhando, o juiz intimou ele para fazer alguma outra coisa. Ele também não se manifesta pela segunda vez. Dá abandono de causa de novo, o processo é arquivado pelo 485. Ele pode entrar de novo? A terceira? Pode, porque ele não analisou o pedido. Aí ele entra uma terceira vez. E aí, na terceira vez, o juiz determina alguma coisa e ele não faz. De novo. E o processo, pela terceira vez, é arquivado por abandono de causa, com fundamento no 485. Ele pode entrar de novo? Não. Aí é perempção. Perempção é quando a parte perde o direito de ingressar com a ação porque ela deu causa por 3 vezes a extinção do processo por abandono. Então, se fosse uma situação de que a parte está entrando pela 4ª vez com o mesmo processo, sendo que as outras 3 o processo foi arquivado por abandono, o juiz ia julgar extinto nos termos do inciso 5, reconhecendo a perempção. Aí temos litispendência e coisa julgada, né? O que é litispendência? Isso também você já estudou. Litispendência é quando eu tenho mais de uma ação igual tramitando ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma ação tramitando, a parte entrou de novo com a mesma ação, com a outra ação acontecendo. Essa ação mais nova será arquivada, vai ficar só a ação mais velha. Então, litispendência também vai gerar arquivamento, sem resolução de mérito, não vai analisar o pedido, porque tem outra sendo analisada. E a coisa julgada é quando eu ingresso com uma ação nova para discutir algo que já foi julgado, que já foi decidido. Eu não posso ter eu não posso ter uma sentença sobre uma coisa julgada que já está definida, né? Também temos a situação do inciso 5. Inciso 6, ausência de legitimidade e interesse processual. Professor, Oi. no caso de perempção, pendência e coisa julgada, o senhor está conseguindo citar? Eu não consegui entender o que você está falando. No caso de... Eu vou escrever. É porque está estranho o microfone, está bem esquisito. Se você puder escrever, fica mais fácil. Vamos aguardar. Tá. No caso de perempção, litispendência e coisa julgada deverão ser os mesmos réus? Para litispendência, sim, porque litispendência é repetição de ação em curso. E para eu repetir uma ação em curso, para gerar litispendência tem que ser uma ação igualzinha. No caso da perempção, Isabela, a princípio, sim. Só que você vai encontrar alguns entendimentos dizendo que se a parte deu causa, abandonou aquela discussão, isso vai ser somado aos próximos abandonos se a discussão for a mesma, ainda que envolva eventualmente mais ou menos pessoas. O que a gente tem que pensar? O processo ele é identificado por aquilo que a parte busca, pelo seu desejo, pelo seu pedido, pelos seus fundamentos, mas também ele é identificado pelas partes. Então, a gente tem que pensar que tem que ser o mesmo autor, né? Para a questão de perempção, por exemplo, tem que ser o mesmo autor sempre. Agora, em relação ao réu que estava na primeira vez que ele deu causa à extinção por abandono, vai se analisar em relação a esse réu. Então, eu estou tentando ser o mais claro possível, tá? Aqui isso é tão difícil de acontecer que às vezes é até difícil de vislumbrar. Mas pensa assim, eu ingressei com uma ação contra o Alexandre. E aí, por um erro meu, por abandono de causa, eu deixei essa ação arquivar. Contou um contra o Alexandre. Aí eu percebo que naquela situação que eu estou processando o Alexandre,
Isso envolve o Alexandre, mas também envolve o André. E na segunda vez que eu ingresso, a ação é a mesma. Só que agora, em vez de só ter o Alexandre no polo passivo, tem o Alexandre e o André. Eu modifiquei o polo passivo. E aí, pela segunda vez, eu deixo o processo, ou seja, sou uma anta, e deixo o processo, mais uma vez, ser arquivado por abandono de causa. E o que vai acontecer? Eu vou analisar individualmente, Isabela. Para o Alexandre, é a segunda vez que eu piso na bola. Para o André, é a primeira. Aí eu tento a terceira. E na terceira tentativa minha, eu coloco de novo André e Alexandre. A ação é a mesma. Deixo pela terceira vez arquivado. Vai ocorrer perempção perante o Alexandre, que estava desde a primeira, mas no André eu ainda tenho uma chance. Entendeu isso, Isabela? Como eu vou fazer essa análise individualizada? Tá. Em relação à coisa julgada. Na coisa julgada, como eu estou falando de um julgamento, e aqui é julgamento de mérito mesmo, essa coisa julgada que a gente se refere é a coisa julgada material, que a gente vai diferenciar lá no nosso próximo momento. Está acabando esse primeiro, inclusive. Necessariamente tem que ser as mesmas partes? Não necessariamente. O que vai ser analisado é o seguinte: esse meu novo processo, ele busca uma sentença. Essa nova sentença, ela atinge, ela afronta, ela desrespeita uma coisa julgada já produzida? É essa análise que vai ser feita. Se essa nova sentença desrespeitar uma coisa julgada já constituída, isso é ofensa à coisa julgada, o processo vai ser arquivado, independentemente de ser exatamente as mesmas partes ou não, tá? Agora, se ela não afronta a coisa julgada, a princípio não teria problema nenhum. Via de regra, Isabela, se eu tenho partes diferentes no processo, e eu estou falando de réu, porque o autor vai ter que ser o mesmo, a princípio não geraria ofensa à coisa julgada, porque existe um negócio chamado limite subjetivo da lide, ou limite subjetivo do processo. O que significa isso, limite subjetivo da lide? O processo, ele produz efeito para as partes envolvidas. Então, se eu tenho um novo processo com uma parte que não fez parte do processo anterior, então aquele processo anterior não atinge ela. Mas isso é regra. Nós não podemos nos esquecer que existem sentenças com efeito erga omnes. Sentenças que valem para todo mundo. E aí, se eu tenho uma sentença que produz efeitos para todo mundo, eu não vou poder entrar com uma ação nova. Então, vai depender muito do caso concreto. Eu não sei se eu te respondi ou se eu piorei a situação na sua cabeça. Você, por favor, me diga. Entendeu de verdade? Beleza. Então, pessoal, para que você realmente compreenda essa questão do 485, nós temos no artigo 485 hipóteses em que o processo será julgado, sentenciado, mas sem dizer quem tem razão. E isso tem um nome. Bom, a decisão proferida com fundamento no 485, eu vou anotar isso. A decisão proferida com fundamento no artigo 485 tem a pretensão de formar coisa julgada formal. Você lembra o que é coisa julgada? Eu imagino que isso também foi passado, mas não sei. Você lembra o que é coisa julgada? É quando não dá mais para... Não, é quando não tem mais o que se fazer, não é? Isso. Não tem recurso, mais possibilidade de recurso. Isso, é nesse caminho. Então, assim, quando eu tenho uma sentença, a sentença ela tem por objetivo produzir a coisa julgada. A gente tem que entender, pessoal, que não é porque eu tenho uma sentença que a coisa julgada foi produzida automaticamente. Existe um tempo entre a sentença e a formação da coisa julgada. Mas como a gente vai cair a qualquer momento, vamos encerrar agora e a gente volta daqui a pouco. Daí retoma dessa ideia.